Quem não tem medo de uma aranha? E a barata se voar, ferrou. Mas depois desse vídeo, talvez até as libélulas fiquem assustadoras, porque eu vou contar pra você sobre uma época na história do mundo em que os insetos eram gigantes. Então vem comigo para entender melhor. Vamos falar sobre um fenômeno que só aconteceu uma vez na história do mundo. Quer dizer, ainda bem. E para isso, nós vamos sair da nossa era cenozoica confortável e vamos lá para o Paleozoico, especificamente para o período Carbonífero, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Um período que começa há 359 milhões de anos e acaba há 299. Uma extensão de 60 milhões de anos. Até que é muita coisa, né? Especialmente comparado ao Siluriano. Look at this dude. No. Ele é pequeno pra caramba. Enfim, e vocês querem ver os artrópodes gigantes, né? E essas criaturas gigantes que existiram no Carbonífero, grandes até demais. Você tá pronto para descobrir esse conteúdo incrível? Agora imagina receber conteúdos igualmente incríveis toda semana. Isso vai acontecer se você simplesmente der aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as postagens que acontecem aqui no canal. Porque aqui a ciência está sempre em alta. E dito isso, vamos continuar. E para compreender como isso aconteceu para início de conversa, nós temos que olhar para uma coisa que faz toda a diferença em todos os momentos do mundo, que é a concentração de oxigênio na atmosfera. O Carbonífero foi um período em que as plantas estavam explodindo de florescimento. Aquelas plantas que pegam o gás carbônico e devolvem gás oxigênio para a natureza e formaram enormes florestas, enormes pântanos pelo mundo. E isso poderia até explicar o excesso de oxigênio na atmosfera. Mas ainda assim, falta uma coisa nessa lógica, porque hoje em dia nós ainda temos enormes florestas e enormes pântanos. O que tinha durante o Carbonífero não era um excesso de oxigênio no caso, mas a falta de uma outra coisa: decomposição das plantas. E para compreender isso um pouco melhor, eu preciso mostrar para vocês como é importante a decomposição para manter bem o ciclo do oxigênio e do carbono. Vem comigo. A atmosfera tem uma quantidade de gás oxigênio e uma quantidade de gás carbônico dissolvida no ar. E as plantas, ao fazerem a fotossíntese, tiram gás carbônico do ar e devolvem gás oxigênio, aumentando a concentração desse gás importantíssimo para a nossa respiração. E nesse processo, esse gás carbônico é convertido em moléculas orgânicas que acabam tendo vários fins, inclusive fins estruturais de compor a planta à medida que ela vai crescendo. Então, aquele gás carbônico vai se estocando dentro do vegetal, enquanto que o gás oxigênio vai sendo liberado. Para equilibrar essa diferença de gases, acontece a morte da planta, porque quando isso acontece, os decompositores começam a decompor a matéria morta desse vegetal, transformando aquela matéria orgânica em gás carbônico novamente e liberando isso na atmosfera. E a custo de quê? Adivinha? Gás oxigênio que eles têm que puxar da atmosfera para fazer a decomposição. Esse equilíbrio entre o oxigênio e o carbono é maravilhoso. Uma pena que ele estava bem desequilibrado durante o Carbonífero. E isso por causa da ausência dessa etapa de decomposição que devolve o carbono para cima e retira o excesso de oxigênio. E vários cientistas trazem diferentes hipóteses. Uma delas é a ausência de fungos capazes de decompor as plantas da época. Mas muitos paleontólogos discordam disso e acreditam que, na realidade, esses seres decompositores existiam sim, porém diversas condições de solos encharcados com baixo oxigênio e baixíssima erosão fizeram com que essa decomposição naquela época fosse bem dificultada, aumentando drasticamente o oxigênio por não ter essa liberação do carbono. E a evidência suprema de que de fato não havia decomposição são as enormes reservas de carvão que nós temos hoje em dia, que datam do Carbonífero. Carvão esse que é feito daquele carbono das plantas mortas que depois de caídas no chão não eram decompostas, e aí o carbono, após enormes pressões geológicas, se tornava o carvão que nós temos hoje em dia. E nesse ambiente terrível do Carbonífero, insetos enormes começaram a aparecer, como por exemplo o Arquimilacres.
que é um primo lá da ancestralidade das baratas e que era um pocão maior que os primos de hoje em dia dele. Tinha até 9 centímetros de comprimento, mas eu sei que vocês querem que a gente perca a linha, então vamos trazer a Meganeura, uma libélula gigante do tamanho de um gavião. Essa libélula aterrorizava os céus do Carbonífero e certamente era um animal carnívoro, o que aumenta em 50% o nosso medo por ela. E existem diversos outros bichos deformadamente absurdos que existiam durante o Carbonífero. E se você quer saber sobre eles, continua até o final do vídeo. Mas antes, eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Por que exatamente o aumento do oxigênio faria com que os artrópodes aumentassem de tamanho? Por que 60% mais oxigênio do que as concentrações atuais faria com que os insetos crescessem de fato? E a resposta para isso está em como funciona o transporte de gases em diferentes seres vivos. Nós, vertebrados terrestres, quando respiramos, temos os pulmões que então levam esses gases para a corrente sanguínea e na corrente sanguínea o oxigênio é espalhado para todo o corpo. Então, independente da concentração de oxigênio na atmosfera, todo esse oxigênio vai parar em todo o seu corpo por causa da corrente sanguínea, você querendo ou não. E, por favor, queira. Mas no caso dos insetos, a dinâmica é um pouco diferente. Eles têm buracos ao longo do corpo. E por favor, gente, ninguém faz esse demérito de desenhar insetos com narinas, porque eles não têm narinas. Eles respiram por traqueias que se espalham pelo corpo inteiro e que vão diretamente transportando os gases para os seus tecidos. O que significa que quanto maior a concentração de oxigênio na atmosfera, maiores os insetos podem se tornar, porque mais oxigênio vai existir para ser diretamente espalhado por aqueles tecidos. E experimentalmente, os cientistas já perceberam que isso é possível, submetendo larvas de insetos a concentrações mais altas de oxigênio, percebeu-se que de fato elas vão aumentando ao longo das gerações. Então isso está comprovado experimentalmente e teoricamente. Alguns pesquisadores, inclusive, acreditam que esse aumento no tamanho dos insetos não foi por possibilidade, mas por necessidade. Porque as larvas tiveram que aumentar com essa maior concentração de oxigênio, já que elas não têm um controle muito grande de quanto gás entra e sai do corpo delas, o que poderia fazer com que concentrações altas de oxigênio se tornassem relativamente tóxicas para esses futuros insetos adultos. Mas e se eu dissesse que esse pesadelo todo talvez não tivesse nada a ver com as concentrações de oxigênio? Valeu, produção! Realmente, as concentrações de oxigênio podem estar associadas, mas muitos estudiosos estão céticos de que esse tenha sido o único motivo, porque o registro fóssil mostra que no período Cretáceo os insetos poderiam ter aumentado de tamanho porque a concentração de oxigênio naquele período também estourou, mas os insetos não aumentaram de tamanho. Então, existem diversas hipóteses surgindo no mundo científico de o que faria, além do oxigênio, os insetos aumentarem. Uma das hipóteses é de que a falta de pressão seletiva durante o Carbonífero possibilitou insetos gigantes, porque no Cretáceo a competição era enorme. Imaginem meganeuras enormes voando nos céus, morrendo de medo de um possível pterossauro que venha matar elas, ou então as aves, que também já existiam durante o período Cretáceo. Lembra que se você é maior, você também é um alvo maior. E outros paleontólogos, inclusive, trazem uma outra teoria super interessante que tem uma relação forte com hoje em dia, que é a destruição dos ambientes e dos recursos alimentares dos insetos enormes. Porque no Permiano, o período que sucede o Carbonífero, os desertos começaram a aumentar absurdamente à medida que a Pangeia ia se formando. E dessa maneira, os artrópodes gigantes iam perdendo locais adequados para conseguir se manter, se sustentar. E eu já sei, muitos de vocês devem estar perguntando, por que exatamente eles vão precisar disso?
A Meganeura, por exemplo, era um artrópode carnívoro. Para que ela ia ligar se tem uma árvore ali ou se não tem uma árvore ali? E a resposta é muito simples. Existem diversos artrópodes da fauna do Carbonífero que são herbívoros e que sustentavam toda aquela cadeia alimentar. Uma dessas criaturas certamente era a Arthropleura, um dos artrópodes mais famosos do Carbonífero, pelo recorde de 2 metros de comprimento, o maior artrópode disparado desse período. E a Arthropleura provavelmente e decepcionantemente para muitos era um animal herbívoro, mesmo com esse tamanho gigante dela. E aqui nós estamos falando de um milípede, o grupo que inclui os atuais gongolos e lacraias, os priminhos nanicos da Arthropleura. E esse animal tinha placas ao longo de todo o corpo, feitas pelo exoesqueleto, que protegiam muito bem fisicamente esse milípede. O exoesqueleto, inclusive, tem várias outras funções. E eu sei, não esconde, você está morrendo de curiosidade para saber que outras funções são essas. Então vai lá em cima, confere no vídeo sobre o exoesqueleto quais são as outras funções que ele pode ter e outras informações super maneiras que você vai encontrar lá. Esse gigantismo não era exclusivo dos insetos, mas de diversos outros clados de artrópodes, como os aracnídeos, que também não ficaram para trás. A Artrolicosa, por exemplo, era uma tarântula gigante, ou então pulmonoscórpios, que eu não preciso nem falar, mas por sorte isso aí ficou lá no Carbonífero e provavelmente não deve voltar a acontecer hoje em dia. Ou será que não? Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer ao Wanderson Salazar pela crítica que ele fez no vídeo dos terópodes, em que eu falei que não existia nenhum dinossauro fora do grupo dos terópodes que fosse carnívoro, e ele observou que o Buriolestes, um dinossauro brasileiro, tinha que ser brasileiro, que era sim carnívoro e não era um terópode. Então eu agradeço pela sua crítica. E se você acha que eu perdi algum detalhe no vídeo que você queira apontar nos comentários, eu peço que você, por favor, faça isso, porque as críticas são importantíssimas para que a gente possa crescer na nossa vida. E, inclusive, então eu recomendo que você observe aqui em cima o vídeo sobre os terópodes e olha aqui em cima essa playlist interessante. Eu encontro vocês neles. Fui!